tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez. Tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo que não te agrada, para servir o Senhor. Amém. Aplaudam Jesus Cristo Nazareno. Assim eu agradeço essa rica oportunidade. Muito obrigado, igreja. Eu te amo, vocês. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar aqui um irmão meu que às vezes a gente sai. Às vezes, o pastor nem sabe, puxa minha orelha. Irmão Celso, para cantar um louvor aqui, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória. Paz do Senhor Jesus a todos. Só lembrando que toda vez eu aviso, viu? É você que não está avisando. O pastor vai puxar minha orelha, a todo lugar que eu vou eu levo o tom. Não, eu aviso, amém? Mas que Deus possa nos abençoar, nos dar direção, nos dar discernimento. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade de poder estar falando um pouco do amor de Deus. Eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Ezequiel, no seu capítulo 8, a partir do verso 5. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara com a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades, todos se prostram perante a tua palavra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: e disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúme na entrada. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor, que o Senhor possa agir em nossas vidas conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. E que a palavra que for pregada seja para a edificação do templo e para a glória do teu nome. Amém? E desde já eu agradeço a minha oportunidade. Eu estava indo para o refeitório hoje pela manhã, fui pegar um café e tinha 4 estagiárias de nutrição conversando. E elas começaram a conversar e eu ouvindo. Aí parei
para desespero meu, e acho que Deus fica muito triste com essas coisas, todas as 4 eram afastadas. E eu senti no meu coração que, por causa do sentimento, as pessoas estão indo para o inferno, estão achando que estão indo para o céu. E elas começaram a conversar e riam, aí uma disse assim: rapaz, se depender de mim, se depender do meu perdão para ela ir para o céu, ela vai para o inferno. E eu escutando. E aquela algazarra toda e tal, aí eu disse: ô minha irmã, bom dia, bom dia. Ela disse: bom dia, e aí, irmão, como é que você está? Eu disse: posso conversar com vocês? Ela disse: pode vir que o senhor tem uma palavra de bênção. Eu disse: aconteceu algo interessante comigo esta manhã. Eu acordei depois de estar dormindo. E eles começaram a rir, de achar engraçado. E eu fiquei tão desesperado com esse sonho, que eu liguei para mim para saber como é que eu estava. Ela disse: poxa, irmão, não estou lhe entendendo. Eu disse que eu vou lhe explicar. A Bíblia diz no livro de Éfeso, capítulo 5, verso 14: desperta tu que dorme. Tem gente que está dormindo e está achando que está acordado. Ela disse: não entendi ainda, irmão Celso. Eu digo: vou lhe explicar mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. E disse Paulo: examina, pois, o homem a si mesmo. Ela disse: não, continuo sem entender. Eu disse: uma hora a senhora vai entender. A senhora deixaria um estranho entrar na tua casa? Ela disse: claro que não, irmão Celso, jamais. Eu disse: como é que a senhora quer entrar no céu? Se a senhora não consegue perdoar. E o mais interessante que a gente tem que colocar em nossa mente é uma coisa simples. Para o irmão ir para o céu, ele não depende do meu perdão. Porque a partir do momento que ele coloca em seu coração o desejo de perdoar ou pedir perdão, o papai já liberou o perdão automaticamente. Agora é necessário, queridos, que nós venhamos conversar uns com os outros, porque aonde há união, o Senhor ordena bênção. E ela disse: o que é que eu faço, irmão Celso? Eu disse: converse com o papai. Porque é a partir do ciúme, a partir da inveja, esse sentimento ruim que está nos levando ladeira abaixo, queridos. O que me deixa muito triste nessa situação, se você for olhar Isaías capítulo 14, verso 13, a Bíblia diz que, ó que Satanás disse: eis que subirei até o céu, até ao mais alto sublime trono, e acima do Altíssimo estabelecerei o meu reino. Ele só pensou e foi lançado no inferno. Ou seja, o sentimento ruim, o pensamento ruim acaba confrontando a nós mesmos. Porque quando eu disse para ela que eu ia ligar para mim para saber como é que eu estou, porque eu paro na frente do espelho e procuro me examinar para saber se o que eu estou fazendo é concordância com o que Deus quer para a minha vida. Porque muitas das vezes, querido, o simples fato de a gente estar inserido no contexto para estar descolado, eu prefiro estar enraizado nele e edificado nele. E muitas das vezes, por ficar descolado, a gente quer parecer com as pessoas por causa de um sentimento. Porque o sentimento meu de estar isolado para o mundo não é bom para mim. Porque eu tenho que estar inserido no contexto do mundo. Mas eu prefiro estar isolado do mundo, apesar de estar no mundo. Então é esse sentimento que nós temos que ter. E muitas das vezes agimos desta forma. Achamos que é mais importante estar inserido no contexto mundano, porque o sentimento me obriga a isso. Eu vou ficar ali com aquele cara ali, porque, poxa, é nascido e criado comigo, varão. Eu vou anunciar o evangelho para ele. Se ele quiser ouvir e obedecer, lembrando que não sou eu que convenço ninguém, é o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, verso 47, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, o Senhor acrescentava à igreja a todos aqueles que iam se salvar. É Deus que acrescenta. Mas se ele não quiser fazer parte do contexto que eu sigo, para a honra e glória do Senhor, eu não vou poder fazer muita coisa. Vou ficar triste,
mas esse sentimento não vai me impedir de adorar a Deus. Eu fico triste porque ele escolheu ir por um caminho que é caminho de morte, para estar inserido em um contexto. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Você vê que Ezequiel, quando ele olha para o templo de Jerusalém, ele vê uma estátua de ciúme. E Deus disse assim: olha, ainda tem mais coisas aí. Está vendo esse buraco aí? Cava aí. E Ezequiel começa a cavar, e ele vê que aqueles que estavam, os sacerdotes que estavam adorando imagens. Ou seja, um sentimento totalmente contrário para o que Deus quer. Porque nós não devíamos amar imagens, adorar imagens. E nós fazemos isso frequentemente. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 37, que Israel amava mais a José do que todos os seus irmãos. E por esse amor ser colocado de forma transparente, a Bíblia diz que seus irmãos não suportavam falar com ele por causa da inveja, por causa do ciúme. Temos que arrumar uma forma de pedir a Deus constantemente para que Ele tire esse sentimento de nossos corações, queridos. É o sentimento que nós precisamos tirar, porque não agrada, não agrega, só causa dissensão, intriga, contenda. Por causa do mau sentimento, Caim matou Abel. E quando eu comecei a conversar com ela sobre essas coisas, ela disse que não sabia por que disse aquelas coisas. Eu disse: minha irmã, quando a gente dá lugar a Deus, Deus opera. Se a gente der lugar ao inimigo, ele vai operar também. A diferença é que Deus, ele bate a porta, o inimigo, ele invade. É esse sentimento que tem que sair do meio de nós. A Bíblia diz no livro de Éfeso, capítulo 2, se não me falha a memória, o verso 8, que a graça salvadora do Senhor não vem de vós, queridos. É dom de Deus. Mesmo que ela ache que perdoou ou não perdoou, não vai adiantar muita coisa. O correto é perdoar, porque esta é a vontade de Deus. Mas muitas das vezes a gente não faz isso. A gente começa a enraizar essa mágoa em nossos corações, e isso nós pensamos que nós somos perfeitos, por julgar, por achar que somos melhores. E não foi por esse sentimento que nós fomos resgatados, porque nós estávamos em caminho de morte. E aprove ao Senhor nos salvar. E muitas das vezes, nós, que era para fazer diferente, nós não fazemos. O livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, vai dizer: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Se eu não perdoo o meu irmão, infelizmente, eu não vou ser perdoado. Porque quando eu disse para ela se ela deixaria um estranho entrar na casa dela, Rafael, ela disse claro que não. E eu perguntei para ela: como é que a senhora vai entrar no céu se a senhora é estranha para Deus? Será que Deus vai deixar ela entrar na casa dele? Não vai deixar, queridos. A gente tem um costume, eu digo a gente, que eu me coloco nesse meio, e nós pensamos que Deus está conosco por causa da quantidade de pessoas. Nós pensamos que Deus está na igreja porque a igreja está cheia. Nós pensamos que as coisas andam bem no meio da multidão porque Deus está, e Deus não é assim. Deus não precisa de quantidade para agir, queridos. É esse sentimento que muitas das vezes a gente não consegue entender. Se você for olhar o livro de Números, capítulo 23, verso 19, olha o que Balaão diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabendo que Balaão não era um profeta de Deus,
Mas Deus, quando quer salvar, Ele usa qualquer um. Porque quando Balaque manda mensageiros para Balaão, ele poderia amaldiçoar Israel. Ele poderia, quem ia saber? Então os nossos sentimentos, queridos, Deus, Ele tem ciência do que a gente vai pensar antes que a gente pense. Então quando nós formos agir, eu digo nós, que eu sempre me incluo nesse negócio, temos que perguntar a Deus o que é que Ele quer que nós venhamos fazer. Porque o sentimento que aflige Balaque não era nem por causa de Israel, porque ele está vendo Israel. Tem gente olhando vocês, tá? Ele está olhando Israel, porque ele diz, Números 21, que Israel está saindo do Egito e está crescendo muito. Só que não era Israel que crescia. Quem era grande e quem é grande é quem estava no meio de Israel. Então o desespero de Balaque é totalmente esse. Porque o sentimento dele é o seguinte, a Bíblia diz no livro de Números, versículo 21, e Israel manda mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-nos passar pela estrada real. Nós não iremos nem pela esquerda e nem pela direita, e nem a água dos seus poços nós iremos beber. Não iremos beber, só queremos passar. Só que o sentimento de Sion, o rei dos amorreus, ele é tão ruim que ele só não vai passar ninguém. A gente vai pelejar contra eles. Só que é o seguinte, varão, Balaque agora está observando que Israel destrói Sion. E agora Israel está acampado nos termos de Moabe, terra de Balaque. Esse era o desespero dele. Só que você é grande, não é por causa da estatura, não é por causa da força, não é por causa do seu trabalho, é porque Deus está com vocês, Deus está conosco. É isso que nós precisamos entender, e muitas das vezes não acreditamos, porque se o negócio está dando certo, Deus está no negócio, e se não der certo, Deus me abandonou. São sentimentos que nós levamos diariamente em nossos corações, que nos afastam da presença de Deus. Se afasta mesmo. Eu conheço pessoas que se desviou porque ninguém foi visitar ele. Imagine, sou congregante lá, Rafael, estou aqui doente, ninguém vem me visitar. E se desvia mesmo, por causa do sentimento ruim, e esquece que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que opera em nós. É o que precisamos viver, porque é fácil amar a Deus quando vai tudo bem. Então o sentimento que Balaque usa é o desespero. Rapaz, esse povo aí está crescendo esporadicamente. Capítulo 22. Destruiu Sion, o rei dos amorreus, e agora está na minha terra. Só que é o seguinte, ele manda a primeira mensagem, manda a segunda. Na terceira Deus disse: você vai, mas você só vai falar o que eu colocar na sua boca. Nós não podemos falar demais, porque muitas das vezes, querido, o que é analisado não é o que a gente fala, é o nosso caminhar, é o nosso bom testemunho, é a forma de agir. Porque Balaque já está observando Israel, porque ele fala no capítulo 22, esse povo saiu do Egito, está crescendo esporadicamente, mas o povo não crescia por causa do números, que era muito grande realmente. Mas Deus, ele não se importa muito com isso, porque o que Deus quer é disponibilidade, e disponível, porque às vezes eu estou disponível, mas não tenho disponibilidade. E
às vezes eu tenho disponibilidade e não estou disponível. Só que Deus é tão maravilhoso, queridos, que nós nos achamos de direito de fazer qualquer coisa do jeito que a gente quer, porque sabemos que Deus, Ele vai perdoar. Só que às vezes dá tempo e às vezes não. Que é isso, Celso? Às vezes dá tempo, às vezes dá não. Eu contei uma vez, se eu não me engano, foi em Simões Filho, sobre um varão daqui de cima, que ele tinha um problema com tráfico, problema com drogas, e aí se converteu, veio para os pés de Cristo. Só que é o seguinte, ele estava se escondendo dos homens. Só que de Cristo ele não consegue se esconder. Só que ele está sendo observado. E aí o que é que acontece? Para desespero da família, ele é pegado, colocado na mala de um carro, amarrado com a Bíblia na mão, tá? Não sei se Eduardo lembra desse fato aí. Acho que Eduardo lembra. Mataram ele com a Bíblia na mão. Ou seja, ele só dizia que era, mas não era. Apesar de a gente não precisar dizer que é cristão, não precisa. As nossas atitudes têm que dizer isso. Só que ele achou, o sentimento dele era esse. Só que Satanás, ele está observando o seu caminhar, queridos. Ele sopra no seu ouvido e diz que você não consegue, que você não pode, que você não tem capacidade. Não adianta, não tem lugar que nós possamos se esconder de Deus. Não tem lugar. Você vê que quando José, ele é vendido ao Egito, por causa do ciúme de seus irmãos, José poderia guardar mágoa, rancor, tudo isso no coração, mas ele não faz. Sabemos que Deus estava com ele, eu concordo, mas Deus também está conosco. E por que nós agimos assim? Precisamos refletir um pouco. Se você tem um irmão que é estranho, se aproxime dele. Sabemos que a época não é boa por causa da pandemia, esse vírus maldito que está aí, mas eu também acredito que se Deus não guardar a casa, em vão vigiam os que trabalham. Mas o afeto, às vezes, está na oração, apresentando aquele que a gente não sabe quem é, porque muitas das vezes a gente não sabe o nome do irmão, mas sabe que é irmão, mas a gente também não precisa saber que Deus sabe. No domingo, olha o que o sentimento faz. Domingo de manhã eu subi para a EBD, só que eu estava de calça e de sandália. Quando eu estou subindo, o varão disse assim: e aí, irmão, vai para a igreja? Eu falei: vou, varão. Ele disse: de sandália? Eu disse: de sandália. Ele disse: lá na igreja você nem entra. Eu disse: porque lá é a igreja do seu pastor, a que eu vou é de Jesus Cristo. O sentimento que já está inserido no coração. Por quê, varão? Jesus, ele não está nem aí para as suas vestes. Ele não está nem aí para isso. Claro que nós temos que andar de forma adequada, com respeito, concordo. Aí eu me lembrei que Jesus, ele para no tanque de Jacó, e aí vai conversar com a mulher samaritana, e manda os discípulos ir a Samaria procurar um local para ele. E o que me chama a atenção, que eles não foram recebidos porque as vestes diziam que eles eram judeus. Ou seja, Jesus não foi aceito em Samaria por causa das suas vestes. E nós somos julgados por isso. Mas eu não me importo. Eu não me importo. Porque eu coloquei no meu coração que a minha salvação não depende do que está lá fora. Depende do que está aqui dentro. A salvação não depende do que está lá fora. Depende do que está aqui dentro. É isso que nós temos que ter. Poxa, aquele irmão é bênção, mas falou algo tal. Vamos ver o que ele falou ali.
E esse sentimento, Rafael, ele começa a ficar germinando em nosso coração. E começa, quando você olhar, você está todo podre por dentro. E você não vai reconhecer. Sabe por que você não reconhece? Porque você vai fazer isso, ó. Sentimento. Por causa do amor, foi que Jesus morreu, ressuscitou. Por causa do bom sentimento, foi que Deus, Ele entregou o seu Filho. Por causa do bom sentimento, isso é bom sentimento, porque Éfeso capítulo 2, que mesmo estando nós mortos em ofensas e pecado, o Senhor nos vivificou por causa do bom sentimento, o amor, queridos. Porque Deus, Ele poderia fazer tudo, Ele podia destruir tudo. Por quê? Pó e cinza, ainda se acha muita coisa. Pó e cinza que se acha muita coisa. Se você pegar pó e cinza e botar no ventilador, Mas Deus não olhou assim. Deus, Ele olhou com misericórdia, Ele olhou com amor, Rafael. Ele olhou de uma forma tão plena, com um sentimento tão bom, tão maravilhoso, como fala meu pastor Antônio, tão gostoso, que Ele disse assim: rapaz, eu vou salvar esse povo. E assim Ele faz. Que os nossos sentimentos sejam primeiro afetivo. Porque através do afeto você vai se aproximar. Aí você abre brecha para o irmão conversar com você para saber como é que ele está. Só que o simples fato de você saber o que o seu irmão está passando, não é para discerninar isso não, tá? É para tentar ajudar na oração, na comunhão, no partir do pão. É esse sentimento que nós temos que ter. Apresentar a Deus, pedir direção. Senhor, que o Senhor quer que eu faça? Meu irmão está passando por essa luta, por essa prova. E não dizer: rapaz, a prova é dele, ele está em pecado, varão, o cara está em pecado. A gente primeiro não deve julgar também. Porque às vezes a gente acha que o cara está desviado, e o cara está adorando, o cara está louvando, o cara está de madrugada no joelho, agora está com medo de sair de casa muitas das vezes. Às vezes o cara tem tanto medo de sair de casa que ele ora dentro de casa, ele jejua dentro de casa, ele trabalha dentro de casa, ele clama dentro de casa, mas não bota o pé na porta. Por causa do sentimento, pânico, desespero. Eu conheço cristãos, varão, fervorosos, que não cabe me dizer o nome, mas não sai da porta de casa. Por causa do sentimento ruim. Eu acredito, Rafael, que se Deus quiser destruir você agora e levar, destruir que eu falo a forma física, tá? E quiser levar você, Ele vai fazer isso, não vai ser máscara. Claro que temos que ter prudência, tá? Temos que usar máscara, tem que passar álcool gel, tem que ter todo um trabalho. Isso é verdade, porque o vírus é mortal, tá aí. Mas eu não tenho medo do vírus. Posso pegar? Posso. Posso morrer pelo vírus? Posso. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem foi dado o direito de morrer apenas uma. Se você morrer em Cristo, oh glória. Você entendeu? Então é isso que a gente não pode ter, é esse sentimento, esse medo em nossos corações, queridos. Porque muitas das vezes esquecemos que o que está em nós é maior do que o que está com Ele. E assim, tem pessoas que não saem de casa, está no desespero, está num pânico tão grande, que não abre nem a janela, varão. Mas varão, digo você com propriedade, porque eu conheço, não me cabe dizer quem é, mas se estiver ouvindo na live, vai saber com quem é que eu estou falando. Tem que ter prudência, concordo, varão. Mas é Deus que opera, varão. É Deus que nos guarda, que nos capacita, que nos fortalece, gente. Não podemos negligenciar o vírus, concordo. Mas o Deus que eu sirvo é maior do que esse vírus. Muito maior. Respeito a decisão de cada um, tá? Mas tem pessoas que estão indo para o inferno achando que está indo para o céu. Vamos perdoar, vamos liberar o perdão, e que Deus possa, por Cristo Jesus nosso Senhor, nos dar direção, nos dar força,
Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Perdoai e ser perdoado, está no Pai Nosso. Glória, aquele que perdoa é perdoado por Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa hora, agradecer a Deus por esta palavra. Tenho certeza que você vai sair daqui edificado pela palavra do Senhor. Você que está em casa, que ouviu a palavra do Senhor, abra teu coração, perdoe, não guarde essa mágoa no coração, porque se você não perdoar, você não pode ser perdoado por Deus. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor, se coloca de pé. Vamos louvar primeiro aqui o louvor. Os irmãos vão louvar o Senhor aqui, e depois vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Solta o som. Glória a Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar.